Estou iniciando hoje aqui com vocês uma participação, espero que seja diária, de um bate-papo aí, em que a gente possa levar alguma coisa que eu penso, que eu imagino, algo que foi veiculado no SIC News, que é o jornal que eu participo, ou algum comentário no Papo de Redação na Rádio Parecis, enfim, são os assuntos do dia a dia que tem muito a ver com todos os brasileiros. E evidentemente que tudo isso tem também uma grande força para quem está em Porto Velho e para quem está aqui em Rondônia. E a gente tem algumas questões para colocar. Eu quero iniciar o meu canal, espero que você assine o canal, que você deu a sua curtida, que você aperte aí o sininho, enfim, para que a gente possa todo dia, quem sabe, ter esse espaço aqui para a gente trocar uma ideia, né? E tem alguns assuntos que eu gostaria de trocar com você, alguma coisa que eu gostaria de dizer para você que está me acompanhando agora, e que diz respeito, por exemplo, à formação de uma frente parlamentar, o que está acontecendo em Brasília, a favor da redução da maioridade penal. O que eu posso dizer, como brasileiro, como cidadão, como alguém que paga os seus impostos, e paga muito imposto, é bom que se diga, e que não tem do Estado o retorno merecido, desejado, prometido, tenho o direito de me expressar e de mostrar a minha preocupação com a escalada de violência que existe hoje no país. E, lamentavelmente, hoje o crime organizado, e não é de hoje, de muito tempo, tem usado menores para ficarem à frente, muitas vezes, para cometerem crimes em razão da impunidade. E não vamos dizer que hoje, em tempos em que as crianças nascem de olho aberto, em que as crianças não choram mais ao nascer, as crianças praticamente já nascem falando, com 3 anos já estão mexendo em celular, com 14 anos não sabem o que estão fazendo. Quer dizer, o filho mata o pai com apenas 14 anos de idade e não sabia o que estava fazendo, a gravidade do crime que ele estava cometendo. O menino com 14 anos não é mais nenhum idiota como nós éramos na nossa geração. Então os tempos são outros. Os tempos mudaram. A sociedade mudou. A nossa necessidade, o nosso nível de exigência mudou também. Então eu sou daqueles que pugnam pela redução da maioridade penal. Eu sei que alguns ainda resistem a isso, e esses alguns não são tão poucos também, é bom que se diga, mas essa coisa do politicamente ferrado que acabou com esse país, é outra coisa, né? Politicamente correto, não, isso aí, essa hipocrisia toda do politicamente correto é que tem também ajudado, e muito, a arrebentar com esse país. Então o que a gente aqui saúda a formação dessa frente parlamentar, para que não que isso vá ser a goela abaixo, mas que se discuta isso amplamente no Congresso, se ouça a sociedade brasileira sobre isso, né? Não apenas grupelhos, é bom que se diga, né? Se ouça todos, para que a gente possa efetivamente tomar uma decisão racional e justa em cima dessa questão. Essa semana eu tive uma grata surpresa, e eu estava em Manaus, na festa de lançamento da Record TV lá de Manaus, quando eu recebi um vídeo em que o senador Marcos Rogério se referia à minha pessoa, no momento em que ele interpelava o ministro Sérgio Moro. E o senador citava o meu nome e repetia frases que eu havia dito no programa SIC News, falando especialmente sobre a questão de que o povo brasileiro não apoia criminoso. O povo brasileiro não apoia o crime organizado. E eu gostaria de compartilhar com você, que talvez não tenha visto, a participação do ministro Sérgio Moro, do senador Marcos Rogério, né, e diante do ministro Sérgio Moro,
E também vou mostrar para você o comentário que eu fiz aqui no programa SIC News essa semana, que acabou provocando esta atitude simpática para mim, é verdade, num momento importante da nossa República, a gente ser citado lá no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado da República, numa comissão importante como aquela, ouvindo o ministro Sérgio Moro. Vamos rever tudo isso agora. Vossa Excelência, por vir ao Senado Federal voluntariamente esclarecer fatos e versões sobre sua postura como juiz da Lava Jato. Mas, como disse ontem um apresentador de TV em Rondônia, Everton Leone, o povo brasileiro não está do lado de criminosos e também não está do lado de quem defende criminosos, quem torce pelo crime. Estamos diante de um cyberataque. O seguinte, eu não sou muito de me esconder diante das coisas, vocês sabem disso, né? Eu vou falando as coisas e o meu coração manda eu falar. Não gosto de magoar ninguém, não gosto. Se bem que a verdade dói. Mas a intenção não é magoar. A intenção é a gente colocar as coisas como elas devem ser colocadas. É sobre esse negócio aí do vazamento das conversas do Moro, o Deltan, enfim. Eu ouvi hoje na Jovem Pan e eu acabo concordando, porque eles fizeram uma série de teses ali e eu fiquei pensando. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente estivesse assistindo um assalto lá, mão armada, marginais, aquela coisa toda, e aí chegasse a polícia para intervir, e a policial vai lá, pega o cara, segura o cara, aquela coisa toda, leva o sujeito para a delegacia. A certa altura, o policial dá um tapa no bandido. Isso está sendo filmado. Deu um tapa no bandido. Perfeito? Isso é mostrado na televisão. Imagina-se que esse tapa dado no bandido vai ajudar os assaltantes que estavam armados, inclusive aquele que levou o tapa, a ter atenuantes ou até, quem sabe, ganhar liberdade. Porque, na verdade, imagina os advogados que eles usam muito isso. Ah, não, fulano apanhou, na maioria das vezes nem apanhou, mas diz que apanhou para quê? Para desviar a atenção e daqui a pouco buscar a liberdade. Quem é que vai ficar feliz com o tapa que o policial deu no bandido? Quem é que vai ficar feliz? Quem é que vai comemorar o tapa que o policial deu no bandido e que vai fazer, quem sabe, com que o bandido ganhe a rua, ganhe a liberdade? Vai comemorar o crime organizado e aqueles que torcem pelo crime organizado e que torcem contra a polícia, porque também tem muita gente nesse patamar aí. Tem gente que torce contra a polícia, inclusive parte da imprensa. Agora vamos lá para o caso do Moro. O Moro tá lá, fazendo tudo direitinho, pá, aquela coisa toda, aí ele conversa com o Deltan, que foi o tapa que o cara deu. Quem é que está comemorando essas conversas? Quem é que gostou dessas conversas? Quem é que está vibrando por ter vindo à tona essas conversas? É quem torce pelo crime. É por quem torce pelo crime organizado. É por quem quer ver o criminoso na rua. Quem torce e quem está vibrando com isso são aqueles que querem ver o quanto pior, melhor. É a mesma coisa que eu falei anteriormente.
nessa analogia que faz com aquele policial que bateu na cara do bandido. Na verdade, esta divulgação que está sendo feita não tem razões nobres, tem razões para soltar gente que deveria cumprir as penas de prisão. E mais, eles sonham assim, ó, abre a porteira, sai um, passa boi e depois passa boiada. Eles não vão conseguir isso, porque o povo brasileiro não está do lado daqueles que torcem pelo crime, pelos criminosos, por aqueles que roubaram esse país. Pois é, foi desse jeitinho que as coisas aconteceram. Além disso, o que eu quero registrar, a nota triste desta semana, foi a morte de Dom Moacir, arcebispo de Porto Velho, durante muitos anos, que sucedeu a Dom João e a Dom José. Veio do Acre depois do trabalho evangelista e um trabalho social da mais alta relevância, o que o fez ser respeitado no Brasil inteiro por grandes lideranças, inclusive políticas desse país, e que quando veio a Porto Velho seguiu nesse mesmo caminho, com esse mesmo vigor, com essa mesma vontade de fazer justiça através da palavra de Deus e através de posições firmes junto às autoridades quando se tratava da defesa, especialmente das minorias e dos mais necessitados. Então nós perdemos, sem dúvida alguma, Dom Moacir Grec, perdemos nele um grande homem e uma pessoa que realmente deixa história e deixa a sua marca aqui, não só entre os católicos, mas em todas as comunidades deste estado. Dom Moacir Grec deixa a todos nós com muita saudade. Outro assunto que eu quero falar é da revitalização da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Essa notícia nós demos nessa sexta-feira hoje, se você que está assistindo sexta-feira, no SIC News. Mais uma vez se está investindo um dinheiro substancial na revitalização. E eu não estou contra a revitalização, não, pelo contrário. Mas tomara que seja a última vez que a gente vá falar na revitalização da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O que já se fez de revitalização e 6 meses depois estava tudo esculhambado de novo. O meu comentário a gente vai rever ou vai ver agora. Eita, coisa boa a gente ver o seu bispo aí, sempre firme, forte, meu amigo, já faz um tempinho que eu não vejo o seu bispo. Ele é uma lenda viva que nós temos aqui no estado, uma lenda viva, um homem de lutas gloriosas e outras inglórias, mas enfim, sempre lutando. O seu bispo realmente tem uma história que se confunde com a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E certamente o seu bispo é daqueles que sofrem muito com o descaso com que foi tratada a Estrada de Ferro ao longo dos anos. Eu cheguei aqui em 1982, no tempo do governador Jorge Teixeira, e ela estava andando, ela estava indo até Santo Antônio, e estava em excelentes condições, lembro muito bem, andei na locomotiva. Meu irmão Elton chegou aqui, acho que em 84, para férias. Na primeira chegada dele aqui, nós fomos andar também na Estrada de Ferro, foi uma maravilha. E depois, ela começou a se deteriorar. Mas não é se deteriorar porque
impossível que não acontecesse isso. Ela começou a se deteriorar porque o descaso dos governantes todos que passaram fez com que isso acontecesse. E nós tivéssemos hoje um arremedo de um patrimônio histórico que deveria ser um orgulho para todos nós, e na verdade é, mas hoje, como eu já disse outras vezes aqui, eu não tenho coragem de levar pessoas que chegam aqui de fora para visitar a Estrada de Ferro. Claro que logo, logo vai estar ajeitada. Só que o que me preocupa, e aí é onde eu quero chegar, eu tenho certeza, porque eu já vi Santo Antônio Energia dar dinheiro para a Estrada de Ferro. Foi uns 30 milhões no mínimo. Eu já vi o governo federal mandar dinheiro para essa Estrada de Ferro. Eu já vi o governo do estado gastar dinheiro com essa Estrada de Ferro. Eu já vi a Prefeitura Municipal de Porto Velho gastar dinheiro com a Estrada de Ferro. Tudo isso em revitalização. Em revitalização. Foram mais de 100, 150 milhões nesses últimos 30 anos, pelo menos. Pelo menos. E agora, do nosso dinheiro, e com justiça, isso tem que ser feito mesmo, não estou contra não, mas espero que seja a última vez que se precise colocar dinheiro do povo, dinheiro vindo dos impostos suados da população para revitalizar a Estrada de Ferro. Essa palavra não pode mais existir no nosso dicionário quando formos falar da Estrada de Ferro. Como disse aí o vice-presidente, podemos falar em novos investimentos para ampliação do trecho, para levá-la até Guajará-Mirim, para levar até Bolívia, para levar até Nova York, para levar até a China. Mas não para revitalizar, que isso é dinheiro mostrado fora. É uma vergonha. A cada 2, 3, 5, 10 anos, vamos revitalizar, vamos cuidar da Estrada de Ferro, vamos cuidar desse patrimônio. Isso aí é a alma desse povo. Isso aí celebra a imagem dos velhos barbadianos que perderam a vida aqui. Não diz respeito à história desse município, e à história desse estado, e à história desse país. Porque ele está inserido no Tratado de Petrópolis. Um tratado internacional, um compromisso que nunca foi cumprido com a Bolívia. E a cada ano vai se revitalizar alguma coisa que tinha que ser, na verdade, um monumento histórico, intocável, indelével, para fazer e ser o orgulho de todos nós. E está aí um abandono. É maconheiro, é prostituta, é prostituto, porque tem também. É tudo que vai para lá. Mas com elevação. Agora deram uma melhoradinha lá. Mas eu estou falando de 30 anos para cá, não estou falando de hoje não. É a última vez que eu quero ver uma reportagem falando de revitalização. Eu quero ver matérias daqui a pouco para frente, de ampliação, de melhoria, para que as coisas possam se estender, como eu disse, até o diabo perdeu as botas. É muito dinheiro posto fora em algo que devia ser, como eu disse, intocável. E as autoridades que receberam de nós a responsabilidade de cuidar do patrimônio não cuidaram. Omissos e irresponsáveis. Pois é, meus amigos, assim que eu penso a respeito disso, com todo respeito, né? A gente quer uma Estrada de Ferro Madeira Mamoré, sim, que nos honre, que nos orgulhe, que mostre exatamente como é que é a nossa história, mas não podemos estar a cada ano, a cada 2 anos, colocando milhões e milhões ali indo pelo ralo. Isso é o que não pode. Isso é de uma irresponsabilidade dos nossos governantes, daqueles que têm a responsabilidade de cuidar do nosso patrimônio, que é imperdoável.
Pois bem, o nosso tempo por hoje acabou. Eu agradeço a companhia de vocês. Amanhã a gente está de volta. Seja feliz. Hoje, amanhã e sempre.